Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo do estudo dirigido do livro Elementar Espírita. Aliás, não é mais um vídeo. Em verdade, esse é o último vídeo do estudo dirigido do Elementar Espírita. Hoje vamos ver o último capítulo do livro, o capítulo 60, né? Estudo esse, né, que comecei há algum tempo. Ele foi acontecendo de uma forma irregular, eu sei. Começou semanal, aí às vezes eu demorava 2 semanas. Depois ele parou por alguns meses. Esses alguns meses, gente, teve a ver até com problemas de saúde, né? A Covid visitou a minha família. E aí houveram outros desdobramentos, né? Mas graças a Deus tá todo mundo bem, né? Todo mundo bem. E o Espiritismo, assim, conhecer o Espiritismo nesses momentos que eu passei foi, assim, de grande valia, né? O Espiritismo tem esse efeito prático, não de nos imunizar do sofrimento ao qual todos estão submetidos, mas de lidar melhor com ele, né? Eu, graças a Deus, não vou dizer que lidei exemplarmente, não vou dizer que eu sou um exemplo, mas que lidei muito melhor do que ele daria se não tivesse esse conhecimento. Então, por conta disso, né, foi uma coisa meio irregular, né, não teve um caráter semanal, quinzenal, nada disso, né, eu fazia quando eu podia, mas fui fazendo e cheguei aqui agora ao último vídeo, né, eu comecei lá no YouTube, quer dizer, lá não, aqui, né, eu também estou no YouTube, é porque, assim, quem tá vendo pelo Instagram, eu sempre digo, ele só está postado a partir do vídeo 16, né? Do 16 até esse final. Para ver todos os vídeos desde a introdução, aí tem que entrar no canal do YouTube, né? Que o link está no perfil de Espiritismo do Instagram, na bio. Só clicar e ver a todos. Ok? Então essa é a última vez que eu dou este aviso, na verdade, né? E aí, vamos ao o último capítulo. Esse vídeo é o 29º, então foram 29 vídeos, né? Então estamos hoje aqui no 29º e último vídeo, só para confirmar aqui na lista, é isso mesmo, né? E o capítulo 60, né? Hoje eu vou fazer normalmente eu faço 2, já teve até casos de eu fazer até 3 capítulos, porque eram capítulos muito curtos, né? Mas ultimamente eu venho fazendo de 2, né? Mas esse agora eu deixei sozinho pro final, né? O capítulo 57, que foi mais comprido, eu fiz sozinho, e foi a oportunidade de deixar esse capítulo aqui sozinho pro final, apesar dele não ser muito grande, mas eu queria deixar ele falar somente dele nesse último vídeo. Capítulo 60, no exame da morte. É um assunto que ninguém gosta muito de falar, não, né? Mesmo os espíritas, né? A gente vai falar de morte, para, rapaz, parece que tá atraindo, parece que tá agorando, falar de morte o quê, né? Então, mesmo os espíritas não são muito afeitos a falar desse assunto, não, né? E não é a morte a única certeza absoluta da vida? Tem mais alguma outra, né? E o Espiritismo, pode-se dizer que o Espiritismo trabalha com a morte? Não, o Espiritismo trabalha com a vida verdadeira, muito pelo contrário. O Espiritismo nos ajuda a superar a morte, né? E não fazer apologia à morte, ficar falando de morte. Mas a morte é um assunto, sim, que faz parte, é um fenômeno biológico natural que acontece a todos os seres vivos na Terra. Todos os seres vivos do plano material, né? Nasce, cresce e morre. Alguns reproduzem, outros não, tanto faz, né? Então a morte é um fenômeno natural e é através da morte do corpo que o espírito desencarna, deixa o corpo e volta plenamente para o plano espiritual. Por que eu digo plenamente? Porque nós nunca deixamos de estar no plano espiritual. Nós aqui estamos, eu aqui estou imerso ao plano espiritual, estou no plano material, mas o plano espiritual está à minha volta também. Não é uma coisa que está lá, a gente está cá, né? Eu já falei isso até em outro vídeo, né? Está sempre à nossa volta, os espíritos, né? Estão sempre conosco, aqueles que a gente atrai pelo pensamento, pela afinidade, e outros, às vezes só de passagem, tanto faz, né? Bom,
Então, através da morte do corpo, que a gente desencarna e aí vai plenamente para o plano espiritual, né? Vamos lá. No exame da morte. Em favor de você mesmo, inclua diariamente entre as suas preocupações a meditação em torno do fenômeno da desencarnação. Olha o que Marco Prisco está fazendo, né? Eu até esqueci de dizer no início, né? Elementar Espírita, que alguém pode estar chegando agora, né? É uma obra mediúnica psicografada por Divaldo Franco pelo espírito Marco Prisco, né? Então, pronto, também, deixar o recado, né? Então, Marco Prisco diz aqui: em favor de você mesmo, inclua diariamente entre as suas preocupações a meditação em torno do fenômeno da desencarnação. Então é uma coisa que a gente deve pensar, não com morbidez, gente, de ficar só pensando em morte. Não é isso não, gente. É realmente meditar. Olha, vai chegar o momento da minha desencarnação, que pode ser daqui a 50 anos ou pode ser daqui a 5 dias, quem sabe, né? A gente sempre quer adiar a dita cuja, mas nem sempre é como a gente quer, né? Agora mesmo com a Covid eu achei que eu ia, mas não fui. Aqui estou eu, né? Então vamos ver como é que a vida segue, né? Então, o exercício mental sobre essa ocorrência ser-lhe-á muito benéfico, ou seja, o exercício mental saudável, né, meditativo, será benéfico para a gente quando chegar o nosso momento, né? Dessa forma, revista-se de equilíbrio, olha aí, ó, revista-se de equilíbrio para o retorno à vida espiritual que pode dar-se inesperadamente. Aí, quando eu digo que Marco Prisco fala coisas que chocam, é porque ele chama a atenção de coisas que a gente não quer dar atenção, né? Desencarnar pode acontecer de uma forma até inesperada, quanto menos a gente espera. Pode acontecer, né? A gente sempre deseja o bem, né? E aí a gente está sempre pensando no bem, é verdade, e a morte a gente bota no rol das coisas mais, então a gente não pensa nela. Mas assim, o que Marco Prisco está convidando é a gente pensar, meditar conosco mesmo, que o nosso momento pode acontecer, né? Inclusive inesperadamente, sem a gente esperar. Isso aqui, acho que eu vou desencarnar lá quando eu tiver 90 anos, tal. Se funcionasse assim seria maravilhoso, mas não é assim. Então Marco Prisco convida a gente a meditar sobre o fenômeno da desencarnação, da morte do corpo, a nosso benefício, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, né? Para nos prepararmos bem para esta inevitável ocorrência, né? Inevitável. Torne o problema entre aspas, porque não é um problema, né? Torne o problema familiar a você e aos que fazem parte do seu lar. Quer dizer, torne isso uma coisa natural, né? Até eu falo com meu filho, no dia que seu pai se for, né, que espero que você fique bem e tal, ele fala, pai, não vá tão cedo não. Eu falei, não quero ir tão cedo não, filho, mas é uma coisa que se conversa normalmente, dentro de uma conversa normal, né? Nada de né, conversa depressiva, nem conversa de baixo astral, nada disso não, normal. Então assim, torne o problema familiar a você mesmo, né? E aos que fazem parte do seu lar. Explique aos filhos, aí, tá vendo? Explique aos filhos sobre as responsabilidades decorrentes da indumentária física e viva psiquicamente arrumado. Então, assim, explicar aos nossos filhos a responsabilidade de estarmos encarnados. Estamos aqui com objetivos, né? Alguns maiores, outros menores. Né? Menores do ponto de vista material, porque acho que não existe objetivo pequeno do ponto de vista espiritual, né? Aí vamos lá. Então, qual a importância da vida física e que ela tem um termo, que ela chega ao fim, né? E viva psiquicamente arrumado, quer dizer, a gente tem que viver psicicamente já preparado para a retirada do corpo, né? Para o desencarne. Então, a parada fisiológica não interrompe as manifestações da vida nos centros espirituais. O que isso quer dizer, gente? Que não há morte para o espírito. A gente vai desencarnar, talvez fiquemos inconscientes algum tempo até despertar no plano espiritual. Outras pessoas não, outras pessoas são tão conscientes espiritualmente que já desencarnam despertos, olha só. Será que a gente consegue isso, né? Então a gente já entender que a morte para o espírito não existe, né? Então é isso que ele diz aqui nessa linguagem, né? A parada fisiológica não interrompe as manifestações da vida nos centros espirituais.
A morte biológica, ou seja, a morte do corpo, significa desencarnação, não sendo, no entanto, a morte para o espírito. Como a reencarnação tem início na fecundação e se alonga por meses e anos a fio até que se fixem os núcleos espirituais na organização celular, também a desencarnação, com a morte do corpo, apenas começa. Olha que interessante, nosso nascimento começa quando o óvulo é fecundado. E aí vai crescendo, se dividindo, aquela coisa toda, mitose, meiose, até que vem o parto, né? E até dizem que o que dizem é que a criança só conclui a encarnação completamente aos 6 ou 7 anos, né? Tem essa teoria, né? Eu nunca pesquisei isso muito a fundo não, mas até se fixar, né? Então há um processo de encarnação. A reencarnação é a mesma coisa. Quando o corpo morre, a desencarnação começa, né? Não é que a gente é jogado, arremessado para fora do corpo, não. A desencarnação começa. Inclusive, há a descrição da desencarnação no livro Céu e Inferno, né? Que os laços vão se afrouxando, igual que vão tirando os nós, tal. É bem interessante a descrição que tem lá, com Allan Kardec. Bom, plasme ideias sobre o além-túmulo. Bom, para mim a melhor forma de plasmar são ler as boas obras mediúnicas, né? Já é uma boa, entendendo que o que você pensa daqui nos livros não é, você lê o livro ali, né? As imagens que você forma em sua mente não é exatamente o que está lá na realidade, né? Porque a gente está aqui e a gente não lembra quando a gente está mergulhado no corpo, né? Mas dá uma ideia, né? Edifique tarefas além do dia a dia, ou seja, seja mais útil, amplie mais o seu raio de ação, de trabalho, de edificações no bem. Experimente desapego das coisas, interesses e pessoas. Olha que interessante, gente. Não é só desapegar das coisas, não, né? Desapegar das coisas materiais. É desapegar também de interesses. Por exemplo, eu mesmo, poxa, vai me fazer falta assistir uma Netflix. Quando eu desencarnar, eu fico com medo de ficar junto de gente que gosta de Netflix para ficar assistindo. Já pensou? Que horror, né? Uma pessoa que já com conhecimento espírita, numa atitude dessa no plano espiritual, que coisa, né? Mas é isso, né? É desapegar. A gente deve usufruir das coisas boas, mas não se apegar, né? Então, desapegar de coisas, né? De coisas materiais, óbvio, né? Quantos espíritos desencarnados ficam em perturbação porque ficam apegados às suas coisas que deixaram enquanto encarnados, né? Somente aqueles que têm coisas preciosas, joias, coisas de ouro, aí vai, né? Coisas, interesses e pessoas. Olha que interessante, gente. Desapegar das pessoas. Como é que é? A gente vai deixar de gostar das pessoas que a gente ama? Não, gente. Apego não é amor. Eu sempre vou continuar amando, por exemplo, os filhos são o maior exemplo de amor que a gente tem nessa vida, né? Então eu vou continuar sempre amando meus filhos. Mas eu tenho que aprender a me desapegar no intuito que eu não vou poder estar sempre com eles. E quando chegar a minha partida, que eu espero em Deus que seja eu primeiro do que eles, né? Que siga a vida dentro da normalidade, né? Eu espero não estar apegado a eles. Tem gente também que eu apego às pessoas, por exemplo, num trabalho mediúnico que eu já participei, se manifestou uma mãe desencarnada muito desesperada, porque é meu filho, porque é meu filho. Isso aí gerou uma perturbação, e essa perturbação atinge energeticamente o filho dela, não é bom. Então desapegar isso, é saber que agora não está mais nas minhas mãos estar com aquela pessoa. É uma pessoa que eu vou continuar amando e assim que eu puder eu vou ao encontro, vou visitar, mas não ficar apegado, grudado, isso não é bom, né? Nem para o desencarnado, nem para o encarnado que fica, né? Se o apego do pessoa encarnada com o desencarnado é ruim, né? Que a gente tem que ensinar a pessoa a desapegar, o contrário também acontece, não é bom o desencarnado ficar apegado aos entes queridos encarnados, né? Então é saber desapegar, isso não tem nada a ver com deixar de amar, continua amando sim, mas desapegar. Seguir o seu caminho, sabendo que o reencontro se fará a breve tempo, né? Em algum tempo o reencontro acontecerá, né? Porque é a destinação de todos ou não é? Né? Então é isso. Então desapegar de coisas, interesses e pessoas. Pense
pense em termos de renúncia a bens e a afetos. Quer dizer, renunciar realmente, ó. Vai chegar o momento que eu vou desencarnar, vou voltar para o plano espiritual plenamente, e eu vou ter que renunciar às coisas que são meramente do mundo material, até a presença dos afetos. Afetos esses que eu vou reencontrar de novo mais na frente, em outra situação, né? Não há separação irremissível, né? Quem elabora no Espiritismo sabe muito bem disso. Dilate o amor além do seu jardim doméstico, quer dizer, não aprisione o amor, os bons sentimentos, somente à casa que você mora. Busque dilatá-lo, né? Busque dilatar. E dilatar o amor é praticar o bem, né? Na medida das condições de cada um, de alguma forma, praticar o bem, né? Praticar a beneficência, a caridade, seja como for. Você não será poupado à desencarnação. Não precisava dizer isso, Marco Prisco. Todos nós sabemos disso, mas muitas vezes a gente não quer aceitar, não quer ouvir, não quer ler uma coisa como essa. Aí Marco Prisco escreve, laconicamente, você não será poupado à desencarnação. Realmente, ninguém será poupado, gente. Comece hoje, por isso mesmo, o programa de libertação. Qual seria esse programa de libertação? Vamos lá? Ele botou aqui uma listinha. Saindo de você mesmo, né? Ou seja, não fique preso só ao seu ego, ao seu eu. Saiba dilatar-se, saiba expandir a sua mente, né? Para outros horizontes, né? Saindo de você mesmo. Espalhando o otimismo, né? Ainda que a situação esteja ruim, a gente não vai dizer que o que está ruim está bom. Isso não é otimismo, isso é alienação. Mas entender que aquilo que está ruim um dia vai deixar de estar. Que as coisas têm um tempo e um termo, né, que chega ao final, né? Então, a espiritualização espalha esse tipo de otimismo prático, otimismo racional, né? De que a vida tem os seus sofrimentos, mas também tem as suas compensações, e que nós estamos passando nesse momento por provas e expiações, né? Mas aqui, a depender de como a gente lide com isso, a gente pode, né, continuar sofrendo ou pode crescer e se livrar do sofrimento. Então é esse tipo de otimismo, né? Pacificando o espírito, óbvio, né? Ampliar os horizontes, espalhar otimismo, a gente pacifica o nosso espírito e promove, ajuda os outros a pacificarem também. Harmonizando-se com os desafetos, ou seja, exercitar o perdão, que é realmente, gente, uma virtude muito difícil para todos, até para os grandes ícones do espiritismo. Não se enganem. Mas é por isso mesmo, por ser difícil, é que é a virtude mais preciosa. Que quando a gente consegue, a gente dá um grande passo na evolução espiritual. Corrigindo a vontade viciada, ou seja, corrigir nossos vícios, que são muitos, né? Não estou falando só de vícios em substâncias, não, né? Mas vícios de comportamento, vícios de toda sorte, né? Então, corrigindo a nossa vontade viciada. Esquecendo as mágoas, que tem a ver com harmonizar-se com os desafetos, né? Alentando a esperança da felicidade mais tarde, quer dizer, fé, esperança e caridade são as três coisas que o apóstolo Paulo nos disse, né? Então, a esperança da felicidade mais tarde, quer dizer, haverão momentos felizes mais à frente, quando nós terminarmos de passar por nossas provas, né? Provas essas que passamos por coisas que plantamos no passado, né? Pela lei de causa e efeito. Então, quando a gente passar pelas nossas provas, né, a felicidade virá mais tarde. Viva na Terra, mas não esqueça de que um dia a vida o requisitará para outras instâncias. Quer dizer, vivamos bem aqui na Terra, mas não vamos esquecer que a vida maior vai nos chamar de volta, né? E considere o ensino evangélico. Onde estiver o tesouro, aí estará o teu coração. Então, assim, não desprezando a vida material, óbvio que não, ela é preciosa também, mas o nosso tesouro deve estar lá na vida maior. Na vida, chamando na vida espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, né? Estamos aqui só de passagem, né? Estamos aqui só de passagem. Mas nossa pátria verdadeira é a vida espiritual. E é lá que a gente deve colocar o nosso tesouro, pois assim lá estará o nosso coração. E sendo assim, o nosso desencarne vai ser
o mais suave possível, né? O mais tranquilo, o mais harmônico, né? De acordo com o coração de cada um, de acordo com toda a conquista espiritual de cada um. E assim, gente, terminando o capítulo 60, terminamos também o livro Ementário Espírita, né? Obrigado a todos que acompanharam desde o início até aqui. Obrigados àqueles que só viram alguns vídeos. Obrigados até àqueles que viram um vídeo, acharam chato e não quiseram ver mais. Mas obrigado, pelo menos viram um pouquinho, até para dizer que tá chato, né? E espero que realmente tenha sido útil para quem realmente acompanhou, né? Para quem realmente fez essa viagem da Mentária Espírita comigo, espero que tenha sido útil. E lembrando uma última vez, com relação à Mentária Espírita, leiam também, façam também as suas meditações e suas conclusões. Tenham as próprias considerações de vocês. É importante, né? Quem não tem um livro físico, acha-se em PDF na internet, né? É só procurar lá no Google, ok? Então, gente, encerrando aqui, né? Um forte abraço a todos, né? E em breve, possivelmente, estarei fazendo um estudo dirigido de outra obra, né? Mas não sei quando, não vou marcar aqui, tá? né? Mas em breve acho que estarei com outra obra aqui, fazendo outra série de vídeos para que nossos estudos no Espiritismo continuem. Então a todos aí um forte abraço e fiquem com Deus.